sei dizer, nada por dizer, então eu escuto. Olá pessoal, tudo jóia? Nós estamos trabalhando no CEP com um curso, né, que chama Os Fundamentos da Clínica Psicanalítica, onde vamos revisitando os textos clássicos do Freud, né, em que ele aborda como tema principal a clínica, a técnica da psicanálise, né? Então nós começamos com o texto de 1890, o tratamento psíquico, e estamos caminhando, né, nos estudos sobre histeria, né, pegando alguns pontos onde ele discute a técnica para passar, né, depois para o método psicanalítico freudiano sobre psicoterapia, os textos de 1905 e, por fim, os artigos sobre técnica que vão aparecer ali em 14, 15, né? São artigos importantes. E nesse início, né, a gente explorando assim o ponto de vista freudiano, né, do tratamento psíquico e também do que vai ser a psicanálise, é inevitável que a gente passe também por um debate histórico, né, do surgimento da psicanálise, das visões do Freud nesse período, dos encontros e influências que ele teve de outros autores. E aí, por isso, eu achei interessante fazer esse vídeo como um material complementar, abordando esse livro, né, que chama Freud, Precursor de Freud, né, de um psicanalista sueco, um historiador da psicanálise chamado Ola Andersson. Né? Ele tem a introdução aí da Elizabeth Rudinesco, né? É bem interessante esse livro, e ele faz um trabalho muito curioso, assim, muito é, importante para a história da psicanálise, né? É um livro. Esse livro contém textos de 1962 e alguns outros textos também, inclusive cartas também, né? E um texto principal que é estudo sobre a pré-história da psicanálise, que é o ponto que eu acho que mais nos interessa para esse debate sobre a clínica, né? Embora a metodologia usada pelo Anderson, né, não privilegia tanto a questão clínica, a questão da técnica e mais por uma escolha mesmo, né, a etiologia da neurose. O que ele se propõe? Né, que eu acho uma metodologia bastante interessante. Né, esse livro, esse texto dele, né, o texto principal do livro, é publicado em 1962, então é numa época assim, relativamente seguinte, né, próxima às publicações importantes para a psicanálise dos anos 50, né, que foram as cartas de Freud, né, que Freud mandou a Fliess, as correspondências de Freud para Fliess, né, para o seu amigo de Berlim, né, que ficou com a Marie Bonaparte. Marie Bonaparte comprou, né, da esposa do Fliess essas cartas e publica ela na década de 50. Né, e que traz um material interessante também para a gente pensar a história da psicanálise, o início, né, do método freudiano. Era um amigo que o Freud correspondeu muito ali nos anos, né, entre 87 até 95, mais ou menos, né, 88 até 95, ele corresponde muito com o Fliess. Então isso foi um material importante que os psicanalistas tiveram acesso, e também sai em 53 o livro, a biografia do Freud, escrita pelo Ernest Jones, que é um autor que que é próximo ao Freud, conviveu, né, compartilhou ali muitas coisas com o Freud, então tinha um material rico também para oferecer aos psicanalistas. Então, nesse momento, surge muitas interpretações da obra psicanalítica, da obra freudiana, né, a partir assim, de um estudo também da história do próprio Freud, da personalidade do Freud, né, que vai surgindo ali na década de 50, início dos anos 60. Então o Ola Anderson ele sente a necessidade de fazer um percurso um pouco diferente, né? Ao invés de explorar pontos biográficos da obra do Freud, né?
tentar pensar o quanto a personalidade do Freud interferiu na obra, ele vai ser bem preso ao texto teórico, né? Ele vai fazer uma história da psicanálise a partir dos textos teóricos do Freud, né? De uma maneira muito interessante, com um recorte muito bem decidido, que é a etiologia das neuroses, dentro de um recorte temporal também muito bem decidido, que são 10 anos, que vai de 1886 até 1896. Então ele pega nesses 10 anos os textos, propriamente dito, do Freud, as cartas também ao Fliess, mas as cartas que, não com elementos biográficos, mas as cartas em que havia um debate teórico, e vai nesses textos e vai construindo historicamente o pensamento do Freud sobre a etiologia, a causa das neuroses, desde 86 até 1896. Né? Por que esse período? Né? Ele demarca esse período, tem algo de arbitrário nisso, ele mesmo reconhece no final, mas ele também tem uma justificativa. É o período, né? 1886 é quando Freud volta de Paris, depois de ter feito a pós-graduação dele, né, com o Charcot, né, em Paris, é onde ele estuda a histeria, a hipnose, aonde movimenta algo ali para o Freud ir para o campo da psicopatologia, da psicologia, né, mais tarde, assim. E até 1896, que é quando aparece pela primeira vez a palavra psicanálise, né, num artigo publicado pelo Freud, e aí ele estabelece esse período, né, de quando Freud começa a nomear a sua própria prática como psicanalítica, como uma pré-história, vamos dizer assim, da psicanálise, e delimita ali, olha, eu vou nos textos, então, encontrar no texto a evolução do pensamento freudiano, ano a ano, né, quando é possível, né, ele vai tentando fazer ano a ano, assim, essa história sobre o pensamento freudiano a respeito da causa da histeria e a causa da neurose. Então, e aí ele, claro que ao fazer isso, ele aborda muitos aspectos importantes, como, por exemplo, as influências que o Freud estava sofrendo, né? Mas sempre tomando como ponto de partida o texto e não encontros que o Freud pode ter tido, né, que foram descritos ali na biografia do Ernest Jones, né? Então, o que aparece no texto, seja uma citação, o uso de um conceito, né, do Freud, um pensamento que ele consegue localizar em outro autor, como Jackson, como Herbart. Então ele vai mapeando também as influências, Benheim, Charcot, né? Ele vai mapeando as influências do Freud, né, nesse período, né? Um trabalho muito, muito interessante, principalmente para quem se interessa aí pelo surgimento da psicanálise no final do século XIX, ok? Então a minha ideia eu não vou entrar em todos esses aspectos, evidentemente, nessa riqueza toda do livro, mas fazer um panorama do que ele vai nos apresentando aqui em termos da etiologia da neurose, né, para que a gente possa pensar também aspectos clínicos, porque evidentemente a clínica, né, ela é construída a partir da leitura que a gente faz de um transtorno, né? Se a gente acha que um transtorno se deve a questões neurológicas, a gente tem um tipo de abordagem. Se a gente pensa aqueles transtornos a partir de fenômenos psíquicos, inconscientes, cada leitura que a gente vai fazendo, né, a gente vai também pensando a nossa clínica. Então, embora ele não esteja aqui priorizando a clínica, e ele é até rigoroso nesse sentido, do recorte que ele estabelece, né? Por hora, assim, em alguns momentos do texto, ele começa a falar de algo que parece muito interessante. Ele fala, mas esse aspecto nós não vamos trabalhar porque vamos... esse texto, às vezes ele vai dispensar um texto inteiro que o Freud publicou, porque
esse texto não aborda a questão da etiologia da neurose. Eu falo, foi publicado um texto importante do Freud aqui nesse ano, mas nós não vamos trabalhar porque ele não aborda a etiologia da neurose. Então, né, embora esse texto tenha esse recorte tão bem delimitado, né, ele acaba também nos ajudando, nos inspirando a pensar muitos outros temas, né, inclusive a clínica. Bom, então ele começa então, né, a sua investigação a partir do ano de 1886. Como eu disse, né, não é por acaso assim. Esse ano de 86 é o ano em que Freud volta de Paris, né, da experiência da Salpêtrière com o Charcot, né? Então até então Freud trabalhava, né, numa clínica, numa medicina talvez mais assim, tradicional, né? Quando ele vai para Paris, que ele conhece o trabalho do Charcot com a hipnose, com a histeria, né? O Charcot hipnotizava pacientes histéricos, né? Retirava sintomas histéricos durante, né, o processo de hipnose, colocava sintomas histéricos, sugeria, né, sintomas histéricos para os pacientes ali também sobre o efeito de hipnose, e tinha uma produção importante a respeito também da etiologia e do estudo mesmo, né, da neurose, da histeria, né, de tudo isso. Então o Freud fica lá em 1885 até 86, ele volta para Viena, né, cheio de ideias, cheio de coisas, né, pensando nos ensinamentos que ele recebeu do Charcot. E aí, nesse momento, né, a perspectiva que o Anderson trabalha é que o Freud ele constrói ali, né, ele publica as primeiras impressões dele sobre a etiologia da neurose, quase como replicando a teoria do Charcot. Né? Então, no ano de 86, aparecem poucas novidades freudianas, né? Mas mais uma impressão dele sobre a experiência em Paris com Charcot. Né? Então, o Anderson separa 3 produções importantes do Freud nesse momento. Uma é o próprio relatório, né, que o Freud faz sobre a sua experiência em Paris com Charcot. Né? Então, nesse relatório, ele expõe as suas ideias também a respeito da etiologia da neurose. Uma conferência que ele faz sobre a histeria masculina, em Viena. Nessa conferência, ele é convocado, né? Essa é uma ideia do próprio Charcot, de que a histeria não fosse algo exclusivamente das mulheres. Né? O Freud defende isso nessa conferência, histeria masculina, e ele é pressionado pelos ouvintes ali a apresentar um caso de histeria masculina, então, né? Já que ele estava defendendo teoricamente a histeria masculina, e ele depois volta exatamente com esse caso, né, apresentando um caso de histeria masculina numa outra conferência. E nesses relatos, né, seja no relatório, seja nas conferências que ele proferiu, né, aparece ali o material, vamos dizer assim, o pensamento, né, sobre a etiologia da neurose, muito do ponto de vista do próprio Charcot. Né? Além disso, o Freud traduziu as lições do Charcot, né, as lições sobre as doenças do sistema nervoso, e nessa tradução, a gente encontra notas do Freud, né, pontuações, que o Anderson achou importante também para a gente entender qual é o pensamento do Freud nesse momento. Mas a conclusão que o Anderson chega é que ela não difere tanto da posição do Charcot sobre a etiologia da neurose. E qual é essa posição do Charcot? O Charcot, nós podemos pensar a visão dele para a causa, né, da histeria a partir de 3 elementos importantes. Né? O primeiro e o mais importante de todos para o Charcot é a hereditariedade. Então tem alguma origem, né, hereditária. Então o sujeito nasce com alguma
disposição, a predisposição a ser histérico. Ele fala de famílias neuropáticas, né? Onde seria um conjunto de doenças que seriam típicas, né? Que poderiam variar, né? Mas que seria típica em uma família, por exemplo, né? Ele fala de hereditariedade dissimilar, né? Ou seja, teria uma hereditariedade de ter os sintomas histéricos, mas seria dissimilar, ou seja, não seria similar em todos os membros da família. Cada membro da família ia desenvolver um tipo, né, de histeria, um tipo de sintoma, uma sintomatologia diferente. Mas, de toda maneira, o que é importante destacar é que a hereditariedade é central no pensamento do Charcot para a causa da neurose. Então, ou seja, a neurose é um termo, né, cunhado no século XVIII pelo William Cullen, e William Cullen defendia exatamente que tinha alguma perturbação no sistema nervoso, né, que fosse mais geral, que não fosse uma inflamação, uma lesão local. Por isso ele dá esse nome de neurose, né, diferindo de neurite, que seria uma inflamação no sistema nervoso. Ele sugere o nome neurose para dizer de algo mais amplo, uma perturbação no sistema nervoso que causava sintomas, ao seu ver, né, naquele momento, sintomas neurológicos, como desmaios, convulsões, paralisias, que hoje a gente poderia dizer assim, que são sintomas pseudoneurológicos, né? A própria hipótese do Freud é essa, de que não tinha nada nenhuma, mais tarde, né? Mais tarde o Freud vai propor exatamente isso, que não há nenhuma alteração, né, substancial ali no sistema nervoso central, então não se trata de uma perturbação neurológica. Mas nesse momento o Charcot está herdando essa ideia do Cullen, né, e pontuando que um dos fatores principais para a gente pensar, né, a causa da neurose é uma predisposição hereditária, né? Além disso, tem mais dois eixos importantes para a gente pensar a histeria do ponto de vista do Charcot. Uma é o trauma. Então, o Charcot ele combinava uma predisposição hereditária a um trauma que não seria exatamente, não faria parte exatamente da etiologia, da causa da neurose, mas seria um agente provocador. Seria aquilo que faria desencadear. Então, um acidente de trem, né, um susto muito grande, que causaria, então, uma espécie de pane no sistema nervoso central, né, a partir desse susto, disso que ele chama de trauma físico ou psíquico. E um outro eixo, para a gente entender o pensamento do Charcot sobre a etiologia das neuroses, é o conceito de lesão dinâmica. Então, o Charcot ele trabalhava com esse conceito de que havia uma lesão que não era muito bem localizada ali no sistema nervoso central, porque ela era dinâmica, ela abordava todo o sistema nervoso central. Perceba-se que tem alguma coisa do Charcot ainda localizacionista, mesmo que amplie, e aí nesse sentido ele segue um pouco a ideia do Cullen, né? Mesmo que amplie, mas ele está partindo do pressuposto que sim, existe uma lesão orgânica advinda de uma formação hereditária, que tem uma predisposição à histeria, e causada, né, ou provocada, melhor dizendo, né, ele falava dos agentes provocadores, provocada por um trauma. Então, diante de um trauma, diante de um susto, diante de uma experiência forte assim que o sujeito passava, o seu sistema nervoso central entrava num certo colapso a partir dessa lesão dinâmica. E aí o sujeito tinha o que o Charcot chamava de uma autossugestão, né? Ou seja, ele se sugestionava a fazer ou ter uma paralisia, ou ter um desmaio, uma convulsão, os sintomas típicos da histeria nesse momento, né? Então essas são as ideias principais do Charcot, né? E a hereditariedade tem um lugar especial. Quando o Freud publica a sua
conta da sua experiência, seja no relatório, seja nas notas da tradução do Charcot, seja nas duas conferências que ele fala sobre histeria masculina, né, o Freud replica essas ideias. Embora a questão da lesão dinâmica, o Freud nunca aderiu tanto a ela. Mas principalmente a questão da hereditariedade e do trauma, de início o Freud adere a elas, né? E aí o Anderson passa para o ano de 1887. É um ano que o Freud não apresenta trabalhos neurológicos nesse ano, então não interessa pro Anderson, né, esse debate. Né, as duas publicações do Freud, a única publicação do Freud, na verdade, no ano de 1887, é sobre a cocaína, né, observações sobre a cocaínomania e a cocainofobia. Então isso não interessa ao Anderson, e começa as correspondências com Fliess, mas também sem um material relevante para que o Anderson trabalhasse ali, né? E aí ele chega no ano de 88. Então, no ano até 86, 87, né? Mesmo em 88, alguma coisa começa a mudar, mas mesmo em 88, ele mantém a posição de Charcot, né, de que a histeria tinha uma causa hereditária com um agente provocador, que seria os traumas. Em 88, o Freud, as publicações do Freud, né, que o Anderson acha importante, é um artigo num dicionário, o Dicionário Médico de Villaret, o Freud escreve o verbete sobre histeria, né? Então é um material importante, ele apresenta o que é a histeria e, portanto, evidentemente que tem uma fala também sobre a etiologia, a causa da histeria. E nesse ano também o Freud traduz o livro sobre sugestão do Bernheim, que é um médico de Nancy. Então o Charcot é de Paris, Salpêtrière, e o Bernheim, Hippolyte Bernheim, ele é um médico de Nancy, que o Freud traduz o livro dele sobre sugestão, que é um livro que aborda, né, a hipnose de um ponto de vista diferente da escola de Salpêtrière. O Bernheim aborda a hipnose a partir principalmente desse conceito de sugestão e não entendendo como um fenômeno patológico. O Charcot entendia mesmo a hipnose como uma patologia criada artificialmente, né, e comparando ela à histeria. Vocês teriam alguma modificação no sistema nervoso nesse processo de hipnose que seria semelhante ao da histeria, portanto uma patologia fabricada, vamos dizer assim, artificialmente. E o Bernheim não, o Bernheim vai defender que todos nós somos em algum grau sugestionáveis, então estamos o tempo todo sofrendo sugestão, né, sei lá, da mídia ou das pessoas à nossa volta, dos nossos professores, dos nossos médicos, nossos familiares, né? E a hipnose, ela acentuaria essa disposição do sujeito à sugestão, né? Então seria um fenômeno não patológico, um fenômeno cotidiano, que semelhante ao sono e onde o sistema nervoso central não aparece de forma tão decisiva assim. Nesse ano também, né, o Freud começa a trocar cartas com o Fliess em 87. Em 88 também tem algumas cartas ao Fliess que o Anderson vai trabalhar. Mas o que o Anderson percebe de 88, né, é que não há grandes mudanças em relação ao pensamento freudiano, né, sobre a etiologia da neurose, continua seguindo o Charcot, mas agora com uma influência maior do Bernheim, né, o que faz o Freud já começar a explicitar melhor a sua crítica ao conceito de lesão dinâmica do Charcot, né, e a defender uma posição
que a gente poderia dizer assim, não localizacionista, ou seja, que não localiza no material orgânico a causa do transtorno psíquico, né? Então ali, com essas influências, e aí lembrando que o Bernheim não entende a hipnose, né, como um fator patológico, né, algo mais próximo do cotidiano, então o Freud, ele passa a sofrer uma influência maior do Bernheim, embora ele defenda o Charcot de algumas críticas que o Bernheim faz à escola de Salpêtrière, mas a gente já vê o Freud mais ligado a esse conceito de sugestão e entendendo a histeria, né, a partir de um ponto de vista mais psicológico, menos neurológico, né? Isso se deve também, né, ou pelo menos o Anderson localiza assim, né, a influência do Bernheim e da escola de Nancy, né? Em 1889, o Freud vai exatamente fazer uma viagem para Nancy para estudar com o Bernheim, vai ter a oportunidade, né, de estudar com o Bernheim sobre hipnose e vai, vamos dizer assim, aumentar ainda mais a influência desse médico na sua obra. E além de visitar, né, Nancy e poder estudar com Bernheim, o Freud, ele, em termos de publicação, ele publica 2 artigos sobre hipnotismo, né, comentando um livro do Auguste Forel sobre esse tema, né? E aí não tem grandes mudanças também em relação à etiologia da histeria. Então ela continua sobre, né, uma visão charcotiana que colocava a hereditariedade e o trauma como elementos importantes e também agora com a influência do Bernheim, que faz o Freud se afastar dessa posição mais localizacionista, né, que localizava no sistema nervoso central, né, uma lesão, seja uma inflamação ou o que o Charcot chama de uma lesão dinâmica, né? E nesse momento também, 88, 89, né, além das cartas a Fliess, né, continuarem, o Freud também se aproxima muito do Breuer, né? Embora as publicações dos dois vão surgir em 93, né? Mas já em cartas, né? Por exemplo, o Freud, numa carta a Fliess, ele fala do tratamento da paciente, né? Que ficou conhecido como M-Foene, né? É uma paciente que o Freud atendeu exatamente no ano de 89. Há uma controvérsia sobre isso, se é 88, 89, mas mais ou menos, né, nesse momento aqui, já usando o método catástico construído pelo Breuer e por ele, que vai ser divulgado depois em 93, né, na comunicação preliminar e depois em 95 com os estudos sobre histeria. Então o Freud já está começando a construir aqui algum tipo de terapêutica, né, que conta com que vai contar com elementos novos, né, com abreação, defesa, mas que em termos de escrito mesmo, ainda não, né, em escritos publicados, assim, né, ainda não aparecem. Em 1890, o Freud não tem nenhuma publicação, né, então o Anderson passa direto e aí ele vai para 1891. E aí em 92, né, o Freud ele publica um artigo chamado Um Caso de Cura Hipnótica, então ainda, né, investindo nesse estudo sobre hipnose que ele faz a partir de Bernheim, de Forel, etc., né? E nesse ano também, de 92, é que ele começa a escrita da comunicação preliminar, que vai ser publicada junto com Breuer em 93. Então é um ano importante nesse sentido,
né, porque, principalmente por cartas que o Freud escreveu para Breuer que foram conservadas, né, onde já aparecem as ideias, né, que vão ser anunciadas, vamos dizer assim, publicamente no ano de 1893. Né? Além disso, o Freud faz a tradução das lições de terça-feiras do Charcot e também uma tradução do segundo volume do livro do Bernheim. Né? Então ele é um ano em que a principal novidade que vai surgindo aqui é o que vai ser encontrado também em 93, que vai ser reforçado, vamos dizer assim, em 93, mas que já começa aqui em 92. A gente já começa a ver o pensamento do Freud a respeito da etiologia das neuroses se modificando. Quais são as modificações mais importantes que começam aqui em 92 e que vão chegar em 93? Principalmente diz respeito à influência do Breuer na obra do Freud. Né? O Breuer, qual que é a influência? Né? O Breuer conta para Freud da sua experiência com a Ana O, a Berta Pappenheim, né? Ficou conhecida, foi, né, descrita por eles com o nome de Ana O. Né? O Breuer atendeu a Ana O no início dos anos 80, 1881, 82, ele atende a Ana O. Né? E ao atender a Ana O, ele percebe que ela num estado hipnóide, ele chama de estado hipnoide, né? Num estado de confusão mental, assim que lembrava a hipnose, né? Mas não provocada pelo médico, ela conseguia resgatar algumas lembranças e ao recordar daquelas lembranças, ela tinha uma espécie de descarga, de catarse, né? Que fazia ela se recuperar. Então o Freud vai mantendo diálogo com o Breuer durante a década de 80, mas é principalmente em 92 que eles começam a produzir a primeira produção, que é a comunicação preliminar, que depois vai abrir, inclusive, os estudos sobre histeria de 95. E essa escrita começa em 92. Né? Então, nós vamos percebendo, né, o deslocamento do Freud das influências do Charcot, depois da influência do Bernheim, para pensar algo a partir do relato do Breuer, né, do relato sobre a Ana O que o Breuer fez sobre a Ana O. Então, a gente começa a ver com mais contundência uma crítica do Freud, tanto à lesão dinâmica, que o Freud já discordava desde 88, mas também agora ao fator da hereditariedade. Então, o Freud ele vai invertendo os valores desses termos, né, que esses termos tinham na obra do Charcot. Se na obra do Charcot a hereditariedade tinha um valor fundamental e os traumas eram apenas, vamos dizer assim, agentes provocadores, o Freud vai invertendo. O Freud vai passando a dizer assim, olha, os traumas não são apenas agentes provocadores, os traumas são causadores da etiologia, causadores da histeria, causadores da neurose. A questão da lesão dinâmica o Freud já vinha descartando, né? O Freud já vinha se posicionando de uma maneira, vamos dizer assim, não localizacionista, não localizando no orgânico essas disfunções. Né? O Freud passa a usar cada vez mais termos psicológicos, né, sobretudo na comunicação preliminar, que já é mais permeadas de termos psicológicos, mais do que fisiológicos, neurológicos, embora continue assim, um trânsito nesses dois campos. Né? E aí ele vai se distanciando dessa visão de que a hereditariedade, o Freud não chega a descartar. Freud, olha, pode ter alguma predisposição genética, hereditária, não é algo que eu eliminaria como possibilidade, mas a construção de uma neurose tem a ver com as vivências traumáticas do paciente. E aí o Freud vai desenhando aqui, né, o que vai ser a sua fórmula, vamos dizer assim, fisiopatológica, né, da neurose,
que é um excesso de excitação, né? Um excesso, ele chama-se de um incremento, né, de excitação, de energia, vamos dizer assim, né, no sistema nervoso central, que não conseguiu ser eliminado, abreagido. Né? Eles usam o termo abreagido, ou também no processo terapêutico de catarse. Né? Mas é justamente aquela vivência que causou um afeto, que provocou uma energia, né, um incremento de excitação. Ele escreve assim, né, no sistema nervoso, né, que causa a histeria. Mas não por uma lesão, não por uma inflamação, não por uma lesão dinâmica geral, mas pelo esse excesso de energia que não consegue ser, vamos dizer assim, descarregado, né, via palavra ou ações. Né? Então seria uma certa contenção, eles vão chamar na comunicação preliminar de afetos estrangulados, né? Com alguns afetos, algumas emoções, algum incremento de excitação de energia que não encontra uma vazão. Então esse modelo começa a surgir aqui no pensamento freudiano, esse modelo de explicação, né, da neurose, e que vai aparecer também em 1893, que é o ano em que o Freud publica, então, finalmente, né, a comunicação preliminar. Ele escreve um artigo em francês chamado Algumas Considerações para um Estudo Comparado das Paralisias Motoras Orgânicas e Histéricas, e escreve o Necrológico de Charcot. O Charcot morre em 1893, o Freud escreve um extenso necrológico falando da sua admiração e da relação que ele manteve com o Charcot. Mas o que tem de novidade nesses 2 anos, né, 92 e 93, é principalmente essa ideia, né, que o Freud constrói junto com o Breuer, né, de que a histeria se deve a um trauma, e eles também reconfiguram o conceito de trauma, né? Porque enquanto o Charcot fala de traumas como destacando principalmente o elemento de susto, de surpresa, o Breuer e o Freud, eles não tratam tanto o trauma a partir desse susto, embora isso tenha uma função, mas principalmente o conceito de traumas para eles passa a ser qualquer tipo de experiência, e às vezes uma experiência até super cotidiana, em que a gente não consegue digerir, elaborar, dissipar, ou o conceito que eles vão usar é de abreação. Então, a não abreação, a não reação, a não descarga desses afetos explica mais a histeria do que as questões de sugestão ou de autossugestão do Bernheim e do Charcot. Né? Sugestão do Bernheim, de autossugestão por parte do Charcot, né? Mas aí, lembrando que para o Charcot essa autossugestão era um efeito, né, de uma lesão dinâmica, de uma predisposição hereditária, que diante de um susto faria o sistema nervoso entrar num colapso. Então o Freud vai migrando assim, da fisiologia para a psicologia, né? Ainda, né, com conceitos fisiológicos como incremento de excitação, soma de excitação, né, uma não abreação, ou um acúmulo dessa excitação, né, no sistema nervoso, né, mas ele já vai migrando para essa questão psicológica e, sobretudo, pensando, né, o trauma como elemento principal causador da neurose. E aí, em 1894, o Freud publica um artigo muito importante, que é As Neuropsicoses de Defesas, e aonde a gente já sente o Freud distanciando da influência do Breuer. Embora eles ainda não publicaram o estudo sobre histeria, que vai ser publicado em 1895. Né? Mas a gente já vê o Freud né, defendendo, advogando assim, que a etiologia da histeria tivesse a ver com uma defesa, né, nesse próprio artigo.
Então, isso vai aparecer em 1895, no texto dos dois. A gente vai ver uma clara assim, discordância, né? Eles separam nesse momento, 94, 95, né? Três tipos de histeria, que uma seria a histeria predisposicional. Essa histeria, o próprio Freud vai dizer que ela é uma leitura, né, do Breuer. O Breuer acreditava que então essas histéricas, né, esses histéricos teriam uma predisposição a ter aqueles estados hipnóides, como a Ana O tinha, né, alguma confusão mental, alguma coisa assim, que impediria eles de descarregar, né, aquele afeto. Então vocês veem que o Breuer está mais próximo do Charcot nesse sentido, né, de apoiar-se em uma determinação assim hereditária, né, e como Pierre Janet também vai fazer, né? Então o sujeito teria uma tendência a entrar em estados hipnóides, em um estado de certa confusão mental, que o impediria de descarregar alguns afetos. E aí, como ele não abre e reage a esses afetos, aí vem a teoria do que ele compartilha com o Breuer, com o Freud, né? Mas o Freud, ele coloca ao lado dessa histeria, né, que ele depois vai abandonar essa ideia, né, de histeria predisposicional, a histeria de retenção e a histeria de defesa, né? A histeria de retenção seria aquela assim que por algum motivo, mas não por um estado hipnótico, o sujeito não pôde descarregar aquele afeto. Ele sentiu algo e naquele momento ele estava impossibilitado de se dirigir à pessoa alvo do afeto dele. Por alguma maneira ele reteve, né, por uma impossibilidade de descarregar. E a de defesa não. A de defesa, a histeria de defesa, seria aquela provocada por uma atitude quase que voluntária. Nesse momento, assim, o Freud ainda não trabalha tanto com essa perspectiva do inconsciente de uma maneira tão clara, né? Mas seria uma ação do ego para não descarregar, ou por vergonha, culpa, né? Então o sujeito teria uma propensão, vamos dizer assim, né? Não uma propensão, um mecanismo mesmo, né? Um mecanismo de defesa daquela ideia, daquele afeto que tentaria conter aquele afeto, que acaba sendo escoado para os sintomas. Então, nesse texto, Neuropsicose de Defesa, vai ficando mais claro a posição do Freud. Ele vai se afastando do Charcot, não se trata de questões hereditárias, nem de lesões dinâmicas, coloca o trauma em primeiro lugar, vai se afastando do Bernheim, né? Não pensa tanto a histeria a partir desse fenômeno de sugestão, embora ele concorde com a teoria da sugestão do Bernheim, mas não como a causa da neurose. E ele vai se afastando do Breuer também, mesmo que ainda não publicou o estudo sobre histeria. Ou seja, ele vai se afastando dos estados hipnóides do Breuer e vai dando um corpo cada vez maior para esse conceito de defesa, que depois tanto histeria predisposicional como histeria de retenção, eles não vão ser, né, assim, conceitos importantes para o Freud. O Freud vai trabalhar, ele vai ampliar esse conceito de defesa, um pouco mais adiante, em 1896, por exemplo, ele já amplia, né, para todas as histerias, né? Vai implicar toda forma de histeria é uma defesa do eu, né? E aí não se trata de não conseguir abreagir, descarregar, seja por estar em estado hipnótico, seja pela impossibilidade que o sujeito encontra para descarregar esse afeto. Não, agora a parada é outra, né? Agora é uma defesa do eu. O eu se defende por vergonha, por culpa, por medo, por alguma dor psíquica, por algum desprazer. O eu não descarrega aquele afeto, não processa, não associa aquela lembrança, aquela representação às outras representações conscientes. E isso já é marcado um ano antes da publicação dos estudos sobre histeria, né? Embora assim, ainda de uma maneira talvez um pouco tímida em comparação ao que vai ser adiante, né?
Então, Freud escreve em 1894 as neuropsicoses de defesas, e escreve também um artigo chamado Legitimidade de Separar-se da Neurastemia, um complexo precioso de sintomas como neurose de angústia. Nesse artigo, Freud ele separa o que seria as neuroses, né, ou as psiconeuroses, né, propriamente dita, e aí ele inclui aqui já também a neurose obsessiva, além da neurose histérica, e ele separa do que seria a neurose de angústia e a neurastemia, que vai fazer parte do que ele vai chamar mais tarde de neuroses atuais. Ele achava nesse momento que essas outras neuroses, neurastemia, neurose de angústia, elas tinham sim mais a ver com algo do sistema nervoso mesmo, né? Com algum tipo de excitação, de energia mais fisiológica, né? Enquanto a neurose histérica, a neurose obsessiva, fossem psiconeuroses, ou seja, tivessem a ver mais com um conflito psíquico e, portanto, com a defesa que ele, com esse conceito de defesa que ele está elaborando. Ele escreve um artigo em francês também, que chama Obsessão e Fobia, onde ele vai pensar a obsessão e a fobia também, principalmente a obsessão, também a partir desse mecanismo de defesa, desse conceito de defesa que ele está construindo. Então vocês percebam-se que aqui a gente já tem um elemento bem mais freudiano, assim, né? Em 1894, que seria a teoria das defesas. Em 1895, o Freud ele publica uma conferência, uma série de conferências desse ano, acho que umas 4 conferências. O Anderson analisa essas 4 conferências. Mas, de longe, né, a publicação, ele escreve um texto também nesse ano que chama A Propósito de uma Crítica à Neurose de Angústia, ainda nesse caminho de separar as psiconeuroses das neuroses atuais, né? Mas, de longe, a publicação mais importante de 1895 é os estudos sobre histeria. E lá nos estudos sobre histeria, o Freud de novo apresenta a sua tese, né, para a etiologia da neurose. Só que com um problema, porque ele apresenta uma tese, né, assinada junto com o Breuer. Então tem um pouco do Breuer, tem um pouco do Freud, né, que depois a gente vai separando. O Freud futuramente vai sinalizando o que é dele, o que não é, né, mas é um pouco complicado, assim. Né? Mas, de toda maneira, nesse momento, né, aparece já uma defesa, uma apresentação assim, da etiologia da neurose mais próximo do que vai ser a do Freud, mesmo, propriamente dita, mas misturada um pouco com esse conceito de estados hipnóides do Joseph Breuer. Então a gente tem um pouco as duas coisas aí no estudo sobre histeria. Mas o pensamento do Freud, aí a gente for destacar ali, tirando os estados hipnóides, o que a gente tem é que a neurose ela é causada por uma falta dessa abreação, e aí nesse ponto os dois concordam, mas motivada por uma defesa do eu. Então o eu da pessoa, né, o ego, o eu dela, se defende de alguma representação que fosse desprazerosa para ele, né, para o eu. E se defendendo dela, exclui ela da consciência, né, não associa essa ideia, essa representação às outras representações do eu, né, tenta manter ela isolada e, portanto, o afeto, a energia ligada a ela, esse incremento de excitação que o Freud fala, essa soma de excitação que se liga a uma ideia, ela é descarregada nos sintomas, que aí, por exemplo, no caso da histeria de conversão, por exemplo. Então é um livro, né, em que eles publicam vários casos, eles republicam a comunicação preliminar, publicam 4 casos, né, um que o Breuer conduziu, que é o da Ana O, os outros 4 do Freud, e com alguns capítulos teóricos e psicoterápicos, mas o Breuer assina o capítulo teórico,
e o Freud o da psicoterapia. Mas a gente vê ali uma diferença já entre os dois. Uma coisa importante salientar nesse conceito de defesa é que a partir desse conceito é que o Freud começa a se aproximar da sexualidade como um tema importante para a etiologia da neurose. Porque o Freud começa a perceber que um dos pontos que ele até mais tarde vai dizer assim, que a cultura mais nos limitou a processar e a elaborar, né, psiquicamente, é a sexualidade, por conta dos tabus e tal. Então, o Freud já em 1884, mas agora em 1895 ele repete isso, né, já vai atribuir essa defesa do eu a conteúdos sexuais. Então, aqueles conteúdos sexuais, aquelas ideias que tinham, né, componentes sexuais, elas passam a ter um interesse maior, né, pelo Freud nesse sentido de que o eu se defenderia, né, mais das ideias ligadas, investidas, né, de energia, de excitação sexual. Então, eu se defenderia mais dessas ideias e por isso essas ideias seriam centrais para a gente entender a etiologia da neurose. E isso aparece em 1894, e reaparece nos estudos sobre histeria. Inclusive com o Breuer, incluindo isso na sua parte. O Breuer chega a citar a sexualidade. Mas o que a gente vai percebendo, né, e aí sim de dados biográficos também, mas não só de escritos do Freud, é que o Breuer não concorda com o Freud nesses dois pontos, né? Tanto de que toda histeria seria uma histeria de defesa e também dessa importância da sexualidade na etiologia da neurose. Um outro escrito do Freud, né, de 1895, muito importante, embora não foi publicado em 1895, é uma carta ao Fliess. Né? As cartas ao Fliess todas, o Freud continua desde 87, com algumas pausas, mas em alguns momentos produzindo muito através dessas cartas. O Freud escreve um projeto para uma psicologia científica, né? Foi traduzido assim, um projeto que o Freud tenta, né, falar de psicologia para os neurologistas e pensar a psicologia que ele está construindo ali, né, essa teoria, que ele vai chamar de metapsicologia, na verdade, né, numa linguagem neurológica. Né? E aí, evidentemente, ali também vai entrar algumas discussões sobre a etiologia da neurose. Só que tem um problema, porque a parte que o Freud iria escrever sobre o recalque, né, ela não é desenvolvida, porque é um rascunho, né? O Freud está escrevendo uma carta, é um documento de caráter privado, o Freud não está publicando. Né? E depois ele não publica, isso só vai aparecer em 1950, né, a partir daquela história que eu disse da Marie Bonaparte. Então, o Freud não explora tanto o principal mecanismo de defesa, né, onde ele poderia falar um pouco mais da etiologia da neurose para a gente. Mas tem um ponto que é muito importante, inclusive um caso que ele cita, né, de uma paciente, né, e ele é um caso em que ele diz o seguinte, que essas ideias sexuais, né, com uma energia sexual, elas seriam mais, vamos dizer assim, perigosas para o eu se defenderia mais delas, né, principalmente quando houvesse um tipo de excitação, um tipo de incrementação, né, para usar o termo que ele se serve lá nos textos anteriores, né, 92, 93, de uma experiência sexual, de uma energia sexual, quando o sujeito estivesse numa fase, isso é curioso, que ele chama de pré-sexual, antes da puberdade. Para a gente entender também que o próprio Freud, né, ele não enxergava a sexualidade infantil de uma maneira tão nítida quanto vai ser em 1905, quando ele publica os 3 ensaios sobre a sexualidade. Então a ideia do Freud era mais ou menos assim, olha, o sujeito é exposto a uma
a uma experiência que provoca algum tipo de excitação, algum tipo de energia, né, ligada a essas ideias sexuais, energia ligada à sexualidade, antes dele estar, vamos dizer assim, fisiologicamente preparado para a sexualidade. Né? E numa fase, curiosamente, que ele chama de pré-sexual. Né? Então, olha, então acontece um estímulo lá na infância, por exemplo, que só mais tarde, depois, né, na vida adulta, quando ele reconecta assim, com a energia sexual, é que ela vai formar o sintoma, né, que eles chamam de a posteriori. Né? Então tem essa teoria que é muito interessante, não só porque ela toca no ponto sexual e mostra como que o Freud não estava percebendo também a sexualidade infantil nesse momento, né? Não da maneira que ele vai perceber em 1905, mas principalmente esse ponto de vista do projeto é importante porque o Freud mostra que os traumas causadores da histeria, ele já está supondo aqui em 1895 serem traumas infantis. Então tem uma participação assim infantil na etiologia da histeria, né? A partir desse momento. Então, se em 1894 ele começa a elaborar o conceito de defesa e inclui a participação da sexualidade na etiologia da neurose, em 1895 ele inclui a infância, né? As lembranças infantis, os traumas infantis, né? Como elementos fundamentais para a gente pensar a etiologia das neuroses. E aí o Ola Anderson chega então por fim, né, no ano de 1896, que é onde ele para a pesquisa dele. Ele vai fazendo essa trajetória aí da etiologia da neurose nos primeiros 10 anos aí de produção do Freud, no que ele considera momento pré-psicanalítico. Né? Desse ano de 96, o Anderson se serve apenas de 2 textos do Freud e de algumas cartas que ele escreveu ao Fliess. Né? Os textos são a hereditariedade e a etiologia das neuroses e observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesas. Nesse segundo texto, né, observações adicionais sobre neuropsicose de defesa, é uma continuidade do texto Neuropsicose de Defesas que ele publicou em 1894. Tá? No Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses, ele faz uma crítica à hereditariedade, né, como um fator muito importante, né, na causa da neurose. Né? Ele, de novo, não descarta, ele trabalha aqui com o que ele chama de série complementar, né? Ou seja, uma coisa pode complementar a outra, mas ele dá um lugar na teoria dele muito pequeno para a hereditariedade. Né? Ele diz, olha, isso não vai nos ajudar muito clinicamente. Né? Pensar qual é essa disposição, isso não é do que a psicanálise, do que o Freud, né, nesse momento. E é nesse texto que aparece pela primeira vez a palavra psicanálise. Né? Então, também, talvez eu já possa dizer a psicanálise. Não é disso que a psicanálise vai se ocupar, não é disso que o Freud vai se ocupar. E ele dá um valor muito maior à sua teoria das defesas, né, como ele já havia dito. Mas nesse momento, né, em 1896, ele faz uma distinção que vai ser importante entre a neurose obsessiva e a neurose histérica. Né? Então ele já está, em 1896, pensando a causa da neurose nesses termos. Alguma experiência infantil que tem a ver com a sexualidade, que não conseguiu ser abreagida, né, que não conseguiu ser descarregada por uma defesa do eu, por o eu não dar conta de operar com aquelas energias, com aquelas excitações, o sujeito desenvolveria uma histeria ou uma neurose obsessiva. Então ele já está ampliando o conceito de defesa aqui para as psiconeuroses, né, que ele já vinha fazendo em 94, né, mas ele continua. Né, em 96 ele já não trabalha de forma alguma com os estados hipnóticos do Breuer, com histeria predisposicional ou histeria de retenção, tudo passa a ser defesa. Embora, aqui em 1896, o Freud já começa
a sair um pouco, desde o projeto que ele escreveu para o Fliess, né, a deslocar um pouco do conceito de defesa para o conceito de recalque. Então ele vai cada vez mais operar, né, pensar a histeria, a neurose obsessiva, a neurose como um todo, como fruto de um recalque, e não exatamente de uma defesa. O recalque passa a ser a defesa, né, principal do eu. Isso só vai mudar lá em 26, né, quando o Freud vai reformulando a sua teoria na segunda tópica, que o Freud começa a retomar o conceito de defesa de uma maneira mais ampla, assim, pensar, o recalque é apenas uma das defesas, a gente precisa pensar outras defesas. Isso vai fazer a Ana Freud depois, né, publicar um livro sobre isso, que o ego e os mecanismos de defesa, tentando explorar exatamente essa dica que o Freud dá lá em 1926. Mas nesse momento é um momento em que a defesa começa a declinar o conceito de defesa e começa a aparecer o recalque como se fosse sinônimo, né, ou encobrisse todo o campo de mecanismo de defesa do eu também. Então, isso é uma importância. Mas um ponto curioso desse momento é o seguinte, que em 1896, né, ao fazer essa distinção de neurose histérica e neurose obsessiva, o Freud ele começa a levantar a hipótese, né, a partir da clínica dele, que os neuróticos histéricos eles teriam vivido alguma experiência sexual na infância, todos dois, o histérico e o obsessivo, alguma experiência sexual da infância de forma passiva, que ele chama de sedução, que vai aparecer mais tarde como uma teoria de sedução, né? E desprazerosa. E aí o sujeito, então, não conseguiria processar aquilo e depois ele iria descarregar aquilo que ele não conseguiu processar, que ele não conseguiu abreagir, no corpo, na histeria mais clássica, histeria de conversão. Na neurose obsessiva seria algo diferente. Na neurose obsessiva, ele teria essa experiência, também teria uma experiência infantil, então esses dois pontos, né? A etiologia infantil e a participação da sexualidade aqui já está consolidado para Freud, né, desde 94, 95, então aqui em 96 isso já está consolidado, mas o neurótico obsessivo, ele viveria essa experiência com o prazer, né, e de forma mais ativa, ao contrário da neurose histérica, dos neuróticos histéricos. Os neuróticos obsessivos, eles viveriam isso de uma maneira mais ativa e retirando algum prazer já na infância. E aí, por isso, quando chegasse na puberdade, na vida adulta, ele desenvolvesse a sua neurose seria muito pautada por recriminações, culpas, né? Mais do que por fenômenos corporais. O Freud entra também em algumas diferenças, tá, gente? Dos sintomas e tal. Mas não é isso que interessa tanto ao Anderson. Ele até cita essas diferenças, né, do retorno, do recalcado, na histeria, na obsessão, a comparação que ele faz da paranoia também, mas o Anderson não entra muito nessa questão porque ele está interessado em saber da etiologia das neuroses. Então, teria essa diferença, né? Os histéricos viveriam de forma mais passiva essa vivência e aí depois iriam descarregar isso no corpo, né, na vida adulta, e os obsessivos viveriam de forma mais ativas e por isso teriam que lidar mais com culpa, com autorrecriminações e autopunições, né? O Anderson, ele termina exatamente aqui a pesquisa dele, o que por um lado é compreensível, ele mesmo diz que tem algo de arbitrário que ele estabelece, né? Precisava estabelecer uma data, vamos dizer assim, né? Mas ele se justifica, porque aqui, a partir daqui, o Freud já começa a falar de psicanálise, já tem uma independência, né, em relação às influências do Charcot, do Bernheim e do Breuer, né? Mantém influência de outros autores, o tempo todo o Freud está, né, dialogando com vários autores, mas esses primeiros ele fica mais independente, então o Anderson decide parar a pesquisa dele. Mas eu acho que é complicado a gente parar aqui assim, né? Nessa exposição, acho que é interessante falar algumas coisas só para a gente saber que, olha, e o próprio Anderson diz isso também, né?
o Freud continua pensando isso mais adiante. Então eu acho que é muito importante a gente destacar dois fragmentos, dois textos, né? Um fragmento de um texto e um texto completo, que o Anderson não aborda, né, por conta desse recorte temporal que ele fez, que é uma carta ao Fliess que o Freud escreve em 1897, ou seja, um ano depois de advogar, né, pela teoria da sedução. O Freud escreve uma carta ao Fliess dizendo assim: não acredito mais na minha neurótica, né? A neurótica é a teoria da neurose que ele estabeleceu em 1896, né? Mas esse não acredito, né, não é que ele jogou tudo fora, evidentemente que não, né? Mas ele não acredita justamente nessa passividade que ele havia defendido, né? Principalmente no caso das histéricas. Então ele começa a pensar assim, olha, não quer dizer que todos os neuróticos viveram uma experiência francamente sexual ou de sedução, de abuso, de violência, né? Mesmo que tenha te retirado prazer ou não. Freud começa a pensar o seguinte, olha, existem evidentemente pessoas que sofreram abusos, né? E talvez esses abusos, né, muito provavelmente vão impactar na sua neurose, mas todos os sujeitos, né, eles vivem alguma experiência sexual, não uma experiência em si, mas uma experiência com o próprio corpo, né? E aí o Freud já começa a pensar aqui tanto na sexualidade infantil quanto na teoria da fantasia, né? Então, assim, não se trata de todos os neuróticos terem sido abusados ou terem sofrido uma violência sexual, uma experiência sexual, né, atípica, que seria traumática. O Freud começa a perceber que é o próprio encontro com a sexualidade que se dá na infância, né? Não é do ato sexual, mas do encontro da sexualidade, dos primeiros sentimentos ali com o corpo e tal, são difíceis de ser representados na mente, né? Então, uma maneira de representar esse real sexual do corpo é através das fantasias. Então, muito do que aqueles neuróticos falavam para o Freud era fantasia, né? Então, o Freud começa a complexificar um pouco mais essa etiologia das neuroses com o conceito de fantasia e de sexualidade infantil. Por isso também acho que é complicado a gente pensar, né, o que é a etiologia das neuroses para o Freud, sem pensar também o texto de 1905, que é os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Mas é compreensível, o Anderson estabelece um recorte, eu acho que é isso mesmo, né, que é a metodologia científica, né? Ele estabelece um recorte, segue esse recorte, e claro que a obra do Freud até o final vai revendo, né, a etiologia das neuroses. Mas eu acho muito legal esse texto do Anderson para a gente compreender o início do pensamento freudiano sobre as neuroses, também para a gente pensar a clínica, para a gente pensar inconsciente, para a gente pensar a sexualidade, porque a gente vê, né, embora esse não é o tema principal dele, do livro do Anderson, né, a gente vê como que isso vai reverberando em todos os assuntos que o Freud está tratando, né? Então acho que é muito interessante isso que ele vai fazendo, ano a ano, pegando os textos, estudando, né? E entrega para a gente uma teoria, vamos dizer assim, final, entre aspas, né, do período pré-psicanalítico, né? É aí que o Freud começa a pensar a psicanálise, né? E aí ele se interessa, então, pela sexualidade, isso aparece nos últimos escritos dele de 96, nas cartas ao Fliess, de que se a sexualidade participa da neurose, então a gente não pode deixar de ter uma compreensão melhor sobre a sexualidade, inclusive sobre a sexualidade infantil, né, o que vai aparecer mais tarde, e aí a questão da infância, a participação da infância, né, a participação da sexualidade, o mecanismo de defesa, essa menor importância ao fator hereditário, né, que o Freud vai fazer, o afastamento da questão assim, dos estados hipnóticos do Breuer, tudo isso, né,
já é ali o ponto, o final, por um lado, desse período pré-psicanalítico e o ponto de partida para o Freud construir uma teoria sobre a etiologia das neuroses a partir da psicanálise. Então fica aí a recomendação, o livro Freud, Precursor de Freud, do psicanalista sueco Ola Andersson, né? Esse livro, né, vem com esse texto que eu comentei aqui para vocês, é o texto principal do livro, que chama Estudo sobre a Pré-História da Psicanálise, né? A etiologia das psiconeuroses e alguns termos correlatos na obra científica e nas cartas de Sigmund Freud, de 1886 a 1896, e também conta, que eu acho que é bem interessante, com uma segunda parte, são divididos em 3 partes, o texto principal, uma segunda parte é a história do caso M-Foene. Né? É um caso que o Ola Anderson se debruçou sobre esse caso e foi justamente o Ola Anderson quem descobriu a identidade da M-Foene. Embora ele não revele aqui, né? Mas ele revela em carta para outras pessoas que revelam. Né? Ele acha antiético revelar, decide não revelar, né? Mas depois foram revelar e hoje é público, assim, né? É de conhecimento público, que a M-Foene era a Frau Fanny Moser, né? Uma mulher que o Freud atendeu ali em 89. Então tem um comentário também sobre a vida da Fanny Moser, além, né, do tratamento que o Freud fez, né, ou das observações do Freud. Então o que aconteceu com ela, né, quando ela morreu, a impressão de alguns vizinhos, ele entrevista algumas pessoas, as filhas, né? É até um texto curto, mas é de um valor muito importante, assim, né, historicamente para a psicanálise. E além disso tem algumas cartas também muito interessantes, né, que ele troca com o Henry Ellenberg, né, um psicanalista também que se ocupa da história da psicanálise. Bom, é isso, né? Fica a dica aí do texto do Ola Andersson e quem se interessar, se inscreva no curso Fundamentos da Clínica Psicanalítica, está disponível no Hotmart, eu vou deixar o link aqui para vocês. Nesse curso a gente vai abordar os aspectos técnicos, não sobre a etiologia das neuroses, mas ao abordar os aspectos técnicos, né, a mudança da técnica do Freud, também é importante a gente compreender as influências que ele sofreu de Breuer, Bernheim, Charcot, né, e o pensamento que ele tinha sobre a etiologia das neuroses, evidentemente. Porque se, por exemplo, se a infância é importante para a neurose, né, para a etiologia da neurose, evidentemente a clínica passa a se orientar também, isso muda alguma direção na clínica também, a gente, né, passa a considerar uma relevância, né, maior sobre a vida sexual, sobre a vida infantil, né? Então isso tem impactos na clínica, né? Embora a clínica não se dirija assim, né? Tem uma anamnese ou uma atenção específica, né? Nós precisamos trabalhar desses temas, não é pré-estabelecido, mas isso a maneira como o Freud vai pensando a neurose, evidentemente que impacta na maneira dele fazer a clínica dele. Então achei interessante, né, de revisitar esse texto, né, para a gente fazer algo semelhante que ele fez com a etiologia da neurose, fazer algo, né, semelhante com a clínica psicanalítica do Freud, como que ela vai se desenvolvendo, né, nesses anos iniciais da psicanálise. Ok? Então aquele abraço e até a próxima.